Livro dos Salmos, Salmo 50. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos orar? Santo Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, nós queremos nesse instante, Senhor, bendizer o Teu nome, Te glorificar, porque reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder, a Tua majestade, reconhecemos a Tua soberania, a Tua força, Senhor, de como Tu és grande, és tremendo, és imenso, insondável. O Senhor, meu Deus, é a beleza de tudo que existe. Nós Te rendemos graças, Senhor, por isso. E nesse momento, meu Pai, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, queremos Te rogar misericórdia e graça, para que o Senhor, meu Deus, do alto do Seu trono, fale a nós aqui, pecadores. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Senhor, nós precisamos ser orientados pelo Senhor. É assim que o Senhor governa essa igreja. Por isso, Senhor, abre os nossos corações, desvenda os nossos olhos, prepara, Senhor, as nossas almas para ouvir a Sua voz. Troveja, Senhor, em nossos corações, de tal maneira que sejamos realmente desafiados e animados na adoração ao Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Fala conosco hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante observar a concepção que os evangélicos têm de adoração. Eles resumem a adoração hoje em dia basicamente em cantar. Por isso mesmo, qualquer pessoa cantando para eles está adorando. Pode ser um mendigo no sinal, que tem uma voz bonita e começa a cantar.
uma música gospel, louvor, pronto, temos ali um adorador. Pode ser de repente um travesti que é encontrado na rua e que sabe uma música gospel e canta, ou um homossexual que vai lá no programa de TV e também canta, pronto, temos ali um adorador. Ali está adorando. Vejam só, meus irmãos, que coisa estranha. A adoração então se tornou algo místico, com adoradores extasiados, quase que num transe, músicas repetitivas, com sonoridade que mais parece um transe, mais parece um mantra, movimentos também igualmente lentos, gestuais mais catatônicos do que necessariamente de adoração, e eles dizem que o nome disso é adoração extravagante. Se nós olharmos essas atitudes de adoração, meus irmãos, sem nenhuma profundidade bíblica, mesmo sem nenhum conhecimento profundo das Escrituras, nós diríamos, é no mínimo estranha. Quizá sabermos o que é que Deus pensa desse tipo de adoração. E é justamente sobre isso que o salmo que nós acabamos de ler vai fazer. Deus vai fazer uma avaliação de uma adoração. Esse salmo, meus irmãos, da mesma forma como o salmo anterior, o salmo de número 49, não é um salmo de louvor, os irmãos notaram isso. Também não é nenhuma oração. Essa estrutura do salmo é um salmo didático, é um salmo de instrução. É um salmo muito mais tem de provérbios do que necessariamente de cântico. É por isso que eles funcionam com a mesma estrutura. Um chamamento para ouvir. Foi assim que eles começou no Salmo 49. Quando no versículo 1 ele dizia: povos todos, escutai isto. Quando ele chega agora, no versículo número 1 de 50, ele diz: fala o poderoso Senhor Deus. É a mesma estrutura, é a mesma ideia. É uma convocação ao aprendizado. É uma chamada ao aprendizado. Mas há uma diferença básica entre esses dois salmos. Enquanto o de lá está muito mais focado em um grupo de pessoas que são ímpias, na verdade, que amam a riqueza e que abandonam ao Senhor por amor à riqueza, aqui no Salmo de número 50 ele está falando para crentes, está falando para o povo de Deus, mas da mesma maneira ele quer reorientar o coração dessas pessoas. Lá, amor à riqueza, aqui uma concepção errada do que seja amar e adorar a Deus. Essa concepção errada leva esses homens a colocar os seus corações no lugar errado. E por isso mesmo ele usa a mesma estrutura, da mesma forma, também por Asaf. Ele apresenta agora uma instrução do Senhor. E um salmo inteiro agora baseado no relacionamento que Deus tem com o seu povo. Notem expressões como sacrifício, como aliança, expressões do Antigo Testamento como o meu povo, o povo do Senhor. Ele vai usar os mandamentos do Senhor, a primeira tábua no primeiro momento, a segunda tábua no segundo momento. Ele cita 3 mandamentos ipsis literi, de uma maneira muito bonita. Ele resgata todo o relacionamento que Deus tem com o seu povo, resgata toda a aliança que Deus fez com o seu povo, apresenta isso em forma de instrução para reorientar o povo justamente na adoração. Nessa reestruturação agora, quando ele mostra isso, de forma muito dura, ele vai apresentar-se como um juiz não simples, um juiz enorme e que está terrivelmente irado. Nós vamos ver isso a partir do versículo 1. E nessa apresentação do juiz, ele vai fazer um julgamento específico sobre a adoração do seu povo. E é isso que eu gostaria de olhar para os irmãos hoje. Quando Deus julga a adoração do seu povo, ele nos ensina pelo menos 3 lições aqui no texto. A primeira lição que o texto nos ensina é que Deus não se submete aos adoradores. Ele espera reverência da parte deles. O salmo, meus irmãos, começa com uma expressão que é, na verdade, uma resposta aos ímpios. Porque no final do texto, o texto nos diz que os ímpios estavam dizendo que Deus estava em silêncio. Mas de repente Deus agora começa a falar. É por isso que logo de cara ele vai dizendo que fala o poderoso. Mas é impressionante porque a ênfase é tão grande aqui que ele usa 3 nomes diferentes para Deus. A gente cantou hoje aqui uma música com um monte de nome diferente para Deus. Aqui ele usa 3 de uma vez só. Ele usa El, o Todo-Poderoso, ele usa Elohim, o Senhor, o Deus, e ele usa Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus com quem o povo de Deus tem aliança. Ele usa 3 nomes de Deus logo na primeira frase.
para dizer quem está falando com você não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer orientação. Quem fala com você é alguém que tem poder, é alguém que é forte, que é poderoso, alguém que comanda o universo inteiro. E por isso mesmo, ele já chega numa posição muito elevada. Ele se apresenta como um general com todas as suas honrarias, como um rei vestido a caráter, e no caso aqui como um juiz com a sua toga pronto para julgar. Ele se apresenta aqui com toda a pompa que é necessária para se apresentar. E nessa pompa que ele se apresenta, ele começa a convocar testemunhas. Isso é muito comum no Antigo Testamento, Deus convocar testemunhas quando vai julgar alguém. Deus convocar principalmente a natureza para estar junto com ele. É por isso que o versículo 1 ele já começa de cara. Ele diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante, ou seja, desde o nascente até o poente. Ele chega fazendo uma convocação geral. É como que dizendo, toda a criação, todas as criaturas se ergam para testemunhar esse acontecimento. Se ergam como testemunha de uma coisa que eu vou fazer aqui agora. O que ele vai julgar, na verdade, meus irmãos, é a adoração. E a criação como um todo nos é ensinada nas Escrituras de que ela proclama a glória de Deus. Então esses seres que proclamam a glória de Deus são convocados aqui a se reunir como testemunhas diante de um tribunal. Mas o versículo 2, ele mostra de onde o Senhor está julgando. E as imagens que aparecem a partir de agora, meus irmãos, são típicas das imagens de Êxodo 20 e de Êxodo 24. Porque no versículo 2 ele diz, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. A adoração aqui parece que está meio tosca, mas Jerusalém ainda é o ponto de onde Deus resplandece. Ela ainda é o que ele chama de excelência de formosura. O que há de mais belo é de onde vem esse brilho. E parece uma imagem de um brilho que começa de lá, mas que pode ser visto em qualquer região próxima. Notem, o brilho parte de Jerusalém, mas ele se espalha por todo o canto. É uma luz fortíssima que pode ser vista à distância. Ele se apresenta aqui como um juiz que brilha. E nesse brilhar dele, ele resplandece de Sião, mas qualquer canto de Israel vai ver a luz. Qualquer canto de Israel vai ver o brilho. Sabe por quê? Porque no versículo 3 ele diz, Deus não vai guardar silêncio. É como que dizendo, ok, eu fiquei calado por muito tempo, está na hora de falar. E quando ele usa essa expressão, meus irmãos, aqui que Deus vai falar, ele começa a usar as mesmas palavras que aparecem lá em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor no Monte Sinai começou a resplandecer a sua luz, e começou a falar como um som, um barulho de trovão e trombetas, e o Senhor começa a soltar raios e trovões, e a terra inteira treme ao redor. Versículo 3 é uma descrição do Senhor falando novamente lá no Monte Sinai, entregando novamente a sua lei. É como se ele estivesse se apresentando novamente. Ele está dizendo, eu estou apresentando-me diante de vocês com o mesmo poder, com a mesma força que eu fiz quando eu trouxe a lei a vocês. Versículo 3 ele diz, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Esse é o diferencial dos ídolos. Os ídolos têm boca, mas não falam. O nosso Deus fala e diz, e perante ele há um fogo devorador, tem raios na frente dele, existe ao redor dele uma tormenta que esbraveja. Ele diz, existe terremoto, existe trovões, existem raios, existe fogo. Quando o Senhor fala, a destruição, a terra se dissolve. Ele diz, é isso que acontece quando Deus fala, e que o Deus vai fazer aqui é justamente falar. Se você estaria assustado com toda essa pirotecnia que ele apresenta aqui, se você estivesse assustado com todas as imagens que ele trouxe até aqui, com a pompa como ele se apresenta, com os títulos que ele carrega, logo de cara, você já ficaria um pouco assustado. Mas o versículo 4 deixa você apavorado. Porque no versículo 4 ele diz, intima os céus lá em cima, e a terra. Ele chama tudo que existe.
Ele chama anjos e criaturas. Ele chama tudo, intima todos, chama todos. Eles têm que estar aqui para julgar o seu povo. O que a gente espera é que Deus esteja se apresentando de forma tão poderosa, grandiosa, forte, assustadora, para deixar todas as pessoas, os ímpios, assustados, com medo. E de repente nós descobrimos que todas as armas dele estão apontadas para nós. De repente ele chega e diz: eu quero que os céus e a terra se juntem como testemunhas. E ele se apresenta de forma muito grandiosa para dizer: eu vou julgar o meu povo. Julgar seu povo. Deus vai julgar o seu povo. Deus vai julgar o seu povo, meus irmãos. Como é possível algo desse tipo? De repente Deus se apresenta aqui dizendo: eu tenho uma coisa contra vocês. E isso é tão sério a tal ponto dele apresentar-se num tribunal de forma grandiosa. Versículo 5, ele continua na sua conclamação. Versículo 5 ele diz: congregai os meus santos. Alguns podem dizer que ele está falando de anjos, outros está falando de outros seres. Outros dizem que ele está falando do próprio povo de Deus, aqueles que adoravam de forma correta, aqueles que estavam andando de forma adequada, aqueles que realmente são santos na presença do Senhor, aqueles que fazem do jeito que Deus comanda, que seguem os princípios da aliança. Por isso mesmo, versículo 5, ele diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício, ou seja, aqueles que adoram de forma adequada, que têm realmente um pacto comigo e que andam nas minhas palavras. É como que conclamando o povo fiel para se juntar como testemunha, porque eles não estão incluídos entre aqueles que serão julgados. E aí então, versículo 6, ele diz: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. E quando ele se apresenta agora, ele diz: os céus vão anunciar a justiça do Senhor, de forma que ninguém é louco para dizer que esse julgamento é falso. Ninguém é louco para dizer que o que ele vai proferir não é verdadeiro, porque na verdade os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Diz: o Senhor vai proferir a sua justiça. O Senhor vai julgar, é o próprio Deus quem vai julgar. Eu quero que vocês notem, meus irmãos, que a avaliação que ele vai fazer aqui é uma avaliação específica para o povo de Deus, do povo de Deus. Ele vai chamar esse povo e ele conclama um tribunal enorme para julgar esse povo. E ele diz: e quem vai julgar não são os outros, quem vai julgar é ele mesmo. Queridos, como o texto vai falar sobre a adoração, o que nós vemos aqui é que Deus está dizendo-lhe que quem julga a adoração é Ele, e que pela forma como Ele se apresenta aqui, Ele leva muito a sério esse negócio. Pela maneira como Ele se apresenta aqui como um juiz, Ele não está dizendo: isso é um assunto para a gente debater, vamos discutir aqui se dá para botar ou não alguém pulando aqui na frente, fazendo umas macacadas dizendo que é dança. Será que dá para botar umas musiquinhas assim diferentes? Será que dá para fazer um negócio mais animado? Será que não dá para pintar as paredes de preto da igreja, que agora o negócio agora é pintar a parede de preto? E não só isso, será que dá para botar uma luz colorida, um negócio piscando, quem sabe umas fumacinhas? Vamos discutir aqui, quem sabe a gente chega a uma coisa. Não, eu estou avaliando a adoração de vocês, e eu me apresento como um juiz todo poderoso, e eu chamo toda a criação, eu chamo inclusive os céus como testemunha, e eu vou julgar a adoração de vocês. Você pode gostar de coisa A, de coisa B, você gosta da igreja fulana de tal que faz assim, da igreja fulana de tal que faz assado, não importa o jeito que você gosta do culto, quem julga o culto é Deus. Quem julga a adoração é Deus. E Ele leva muito a sério isso. Ele leva tão a sério isso, a tal ponto dele entender que existe uma série de critérios que fazem com que nós possamos corromper esse culto, e quando nós corrompemos esse culto, ele simplesmente nos julga como inadequados. O grande problema hoje, por parte dos evangélicos, é que eles pegaram um versículo e criaram uma doutrina em cima dele. Pegaram um versículo só de João, quando diz que o Senhor, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e que o Senhor procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E eles começaram a pensar que, porque Deus está tão necessitado de adoração, que Ele vai aceitar qualquer tipo de coisa que prestar a Ele,
que desde que o meu coração esteja sincero, desde que o meu coração esteja simplesmente apegado de amor a Ele, Ele vai receber qualquer coisa que eu entrego. Mas não, meu irmão, você não está falando com qualquer um, você não está negociando com qualquer um, não é alguém que é igual a você, pelo contrário, é o Senhor, que Ele chama de poderoso, Senhor Deus, o juiz de toda a terra, que quando chama, quando intima, todo o céu e toda a terra se apresenta diante dele. Ele diz: eu não me submeto aos gostos de vocês. Os nossos símbolos de fé dizem justamente isso, que Deus não pode ser adorado por nós conforme a nossa imaginação. Não interessa se você acha que Deus vai gostar ou não. Não interessa se você acha que vai ficar bonito ou não. Não interessa se você acha que iria atrair mais pessoas ou não. Não interessa o que você acha do culto. Não interessa nem se você gostou do culto. Quem avalia o culto é Deus e não você. Sua opinião com relação ao culto é zero. Ela é nula. Ela é inútil. Completamente dispensável. Você não está qualificado para discutir o culto. Deus é quem sabe o que Ele quer. Ele não se submete ao capricho de adoradores. Ele não se submete à vontade dos adoradores. É por isso que ele se apresenta dizendo aqui: quem vai julgar o culto sou eu. Quando Deus julga a adoração do seu povo, Ele nos ensina uma segunda lição aí, a partir do versículo 7. Deus não se agrada de adoradores insinceros. Ele espera a gratidão do seu povo. A partir do versículo 7 ele começa com o julgamento propriamente dito. E aí nos vem um ar de alívio enorme. Porque esse julgamento não é uma condenação direta. Esse julgamento com toda essa pompa aqui não é para jogar o povo numa maldição. Esse julgamento, na verdade, é uma instrução amorosa para que o povo volte. É um conclamar do povo a uma restauração. E o que ele está fazendo, na verdade, é denunciando o pecado para que o povo se arrependa. E aí nós ficamos felizes, porque ele de repente chega agora no versículo 7, e aquele Deus todo-poderoso, assustador dos primeiros versículos, se apresenta no versículo 7 dizendo: escuta, povo meu. Meu povo, me escute. Essa é a característica do povo de Deus, meus irmãos. A característica do povo de Deus é que ele está pronto e disposto a ouvir o que Deus diz. Os ímpios escutam o que Deus diz e o rejeitam imediatamente e não querem mais ouvi-lo. O povo de Deus é o único que está disposto a ouvir a voz do pastor, reconhecer a sua voz e segui-lo. É por isso que ele chega agora e diz: povo meu, me escute, eu vou falar com vocês. Me escute, eu falarei, e eu testemunharei contra ti. E ele termina dizendo: eu sou Deus, mas não só eu sou Deus. Ele diz: eu sou o teu Deus. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas o que ele faz aqui é repetir a fórmula da aliança. Quando ele fez uma aliança com o seu povo, ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E o que ele faz agora é repetir esses termos da aliança. Ele chega agora e diz: eu vou falar meu povo, e vocês têm que se lembrar que eu sou o seu Deus. Esse foi o trato que nós fizemos, esse foi o acordo que nós fizemos, essa foi a aliança. O acordo é que eu fosse o Deus de vocês, e vocês fossem o meu povo. E por conta disso, quando eu falo, vocês me obedecem. Vocês têm que atender a minha voz. Vocês têm que prestar atenção no que eu digo. E qual era o problema de Israel? Eles, o problema não era o culto. O problema não era a frequência. Nota em versículo número 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Como assim? Esse estardalhaço todo que ele fez lá em cima, essa apresentação pirotécnica, com fogo, com barulho, com testemunhas, e ele chega agora e diz: eu vou julgar vocês, vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês, me escutem, prestem atenção que eu vou falar, eu não repreendo vocês pelo culto que vocês estão prestando. Que coisa estranha. Porque na verdade o povo, meus irmãos, estava prestando culto conforme as normas, conforme as regras.
De manhãzinha trazia-se um cordeiro, à tarde trazia mais um, tardezinha trazia mais outro, e todos eles faziam as orações na hora certa, eles prestavam os sacrifícios do jeito certo, eles entregavam os dízimos do jeito certo, estavam fazendo tudo certinho. Qual é o problema aqui? O problema não era o fato que eles estavam faltando o culto, já imaginou? E aí você ainda falta. O problema deles não era que eles estavam faltando o culto. Não é que eles estavam fazendo um culto meia boca, dando um negócio mais ou menos. Não é que eles estavam fazendo isso. O problema deles é que eles achavam que só prestar um culto a Deus era o suficiente. Que só apresentar sacrifícios era o suficiente. Que só fazer do jeito que Deus mandava era o suficiente. E Deus diz, não é não, meu filho. Ele diz, eu não vou julgar vocês pelos sacrifícios. Eu não vou repreender vocês pelo sacrifício. Porque vocês estão continuamente apresentando esses sacrifícios diante de mim. O que acontece é que eu não estou recebendo os sacrifícios que vocês fazem. Mas olha só que coisa, eles têm um culto reformado, com a estrutura toda bonitinha, eles só cantam hinos, eles só cantam salmos, está tudo bonitinho no culto deles, tem até uma pregação legal, está tudo funcionando direitinho, eles, mas eu não vou receber, eu não estou recebendo nada do que vocês entregam, eu não recebo nada do que vocês entregam, porque vocês acham que a forma, a aparência é mais importante do que a essência. Vocês acham que fazer tudo direitinho, bonitinho é suficiente, e não é, porque vocês começaram a achar que eu dependo disso, que eu preciso disso, e eu não preciso disso. Olha a repreensão dele aí no versículo 9. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Como assim ele não vai aceitar? Ele diz, porque vocês acham que eu preciso disso. Vocês acham que Deus precisa de adoração? Vocês acham que Deus precisa realmente de culto? Vocês acham que ele passou a semana toda e diz, a gente não espera a hora de chegar domingo para a IPLP se reunir. Estão bonitos eles cantando. Não é? Você acha que ele ficou assim a semana todinha, ansioso, para que você sentasse nesse banco, ficasse meio cochilando, meio pensando no WhatsApp? Você acha? Ele diz, não, meu filho, eu não vou receber bode de vocês, não vou receber cabrito de vocês, não vou receber boi de vocês, pelo simples motivo. Versículo 10, tudo é meu, tudo é meu, meus são todos os animais do bosque, meus são os animais aos milhares pelas montanhas, eu conheço cada passarinho que tem nos montes, sei todos eles. Já imaginou o que é conhecer não só as espécies de passarinho, mas cada indivíduo de passarinho que existe no monte, nos montes? Eu conheço todos os passarinhos, todos os animais que pulam no campo, estão todos meus. Deus chega agora e diz, meu filho, você tem que entender uma coisa, eu não tenho necessidade nenhuma. Qual era o problema do povo de Israel? Eles estavam encarando Deus como um filho pobre, como irmão pobre, como primo pobre, que vem simplesmente todo final de semana para pedir farinha, para pedir açúcar, para pedir um pouquinho de feijão. Aquele que vem para pedir um auxílio, um carinho, pelo menos uma olhada assim de atravessado, dizendo, olha para mim, me veja, estou eu aqui, precisando de você, estou eu aqui, te amo tanto, olha para mim, canta um pouquinho para mim. Ele disse, meu filho, você não entendeu? Tudo é meu, tudo que existe no mundo é meu. Eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade nenhuma. Você acaso acha que eu como? Versículo número 12. Se eu tivesse fome, você acha que eu ia dizer a você? Note, meus irmãos, que saber da suficiência absoluta de Deus nos leva a constatar a minha completa insuficiência. Deus diz, você acha que se eu tivesse fome, eu ia pedir pão a você? Eu ia pedir comida a você? Meu filho, você não entendeu? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. É mais ou menos como uma mulher querendo fazer greve de fome em casa sem fazer comida, o marido com dinheiro no bolso. Você acha que ele vai passar fome? Adivinha quem é que vai ficar magro nessa conversa? Ele disse, você não entendeu, meu filho. Você não entendeu. Eu posso pegar o que eu quiser. Se eu tivesse fome, eu não ia dizer a você. Você acha realmente que tem alguma coisa no mundo que não é minha? Versículo 12. O mundo é meu. O que tem no mundo é meu também. Irmão,
Não existe nada que você possa dar para Deus. Não existe nada que você possa produzir que seja útil para Deus. Não tem uma única coisa que você possa dizer, fazer ou comprar que possa ser algo que Deus precisava. Ele já tem tudo. Como é que alguém agrada alguém desse jeito? Você sabe como é dar presente, né? Quando você conhece bem a pessoa, é fácil dar presente. Mas quando você sabe que a pessoa já tem tudo, e ela é muito rica do que você, como é dar presente para essa pessoa? Faz um bilhete para ele. Fazer um cartãozinho escrito à mão. É o único jeito, não tem o que dar. Eles não entenderam. Eu não preciso de vocês. Eu não dependo de vocês. Versículo 13. Acaso como eu, carne de touro, ou bebo sangue de cabrito? Isso aqui é um absurdo que ele coloca. Ele diz, eu sou espírito. Não preciso comer. Não preciso beber. Era assim que eles encaravam os ídolos. A Bíblia diz que demônios faziam isso, que comiam e bebiam da carne, dos sacrifícios entregues a ídolos. Eles são assim, eu não. Eu não tenho dependência, necessidade de nada. Você acha que eu preciso comer ou beber alguma coisa? Eu disse, não. Vocês não entenderam. O que vocês têm é meu. O que eu esperava que vocês fizessem no culto, ao invés de achar que estão me dando alguma coisa, era agradecer porque eu dei a vocês. Versículo de número 14. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. Ele chega agora e diz, você deveria estar grato, porque o que você pode oferecer, fui eu que dei condição de você oferecer. Se vocês conseguem prestar um culto, conseguiram chegar aqui na igreja, fui eu que deixei você chegar na igreja. Se você consegue cantar, foi eu que deixei você cantar. Se você consegue pelo menos adorar o Senhor de forma meio paca, foi eu que deixei você fazer isso. Você só tem o que eu dei, então a única coisa que você pode me entregar é gratidão. A única coisa que você pode me dar é dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Ele chega agora e nos conclama, meus irmãos, para o fato de que nós achamos que na nossa adoração nós damos tudo ao Senhor. E Deus não se agrada quando o nosso coração acha que estamos comprando a Deus com alguma coisa, que Deus tem alguma necessidade. Ele nos ensina que Ele não tem necessidade nenhuma e que o que Ele exige dos seus adoradores é somente gratidão. Olha o final do versículo. Pague os votos que você fez ao Senhor. Aí ele chega agora e diz, o problema não é o que vocês podem me dar, o problema é o quanto vocês me devem. Esse é o problema. Vocês me devem gratidão. E quando vocês estavam tudo aperreados, fazendo voto, me pedindo as coisas, e vocês conseguiram, depois que as coisas chegaram, vocês esqueceram. E Deus, meus irmãos, não esquece do que você prometeu para Ele. Aí ele chega agora e diz, então faz o seguinte, cumpre os votos. Cumpre os votos. Me invoque no dia da angústia, e eu te livrarei. E sabe o que você vai fazer depois? Você vai me glorificar. Note, queridos, que a adoração parte sempre do pressuposto de que eu estou grato a Deus, que eu glorifico a Deus, porque é Deus que tem tudo, e eu não posso dar nada. O que você trouxe para oferecer ao Senhor hoje? O salmista Davi diz, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Resposta, nada. Eu só posso me apropriar das bênçãos que Ele já me dá. Então a única coisa que eu posso ter é um coração grato ao Senhor, porque a única coisa que Ele espera de mim é gratidão, porque eu não tenho nada para oferecer a Ele. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira lição, quando Deus julga a adoração do seu povo, é que Deus não tolera adoradores hipócritas. Versículo 16. Ele espera realmente ser honrado. O tom agora muda um pouco. Primeira fase, ele usou a primeira tábua, de que devemos adorar a Deus com um coração sincero. Devemos adorar a Deus com sinceridade, na certeza de que Ele não tem necessidade da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que somos gratos pelo que Ele já nos dá. Não tem nada que eu possa dar a Ele. Ele já tem tudo. Eu só posso agradecer pelo que Ele já me dá.
Mas agora, meus irmãos, ele muda o foco e endurece a fala. Porque no versículo número 16 ele começa dizendo: mas ao ímpio Deus diz. Nota que a tônica agora é bem diferente. Ele não está falando de ímpios lá de fora, ele está falando de ímpios de dentro da igreja, de dentro de Israel. Ele não está falando para pessoas de longe, ele está falando para pessoas de perto. Ainda é o mesmo público, ainda é o povo de Deus para quem ele está falando. E dessa vez ele chama-os de ímpios. Ele chama de ímpios. Ele diz: eu preciso orientar vocês na forma correta que vocês devem proceder. Primeiro, não sendo hipócritas. É isso que vocês têm que aprender. Versículo 16. De que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança. Ele está falando de gente que é bom teólogo. Ele está falando de gente aqui que estuda bastante Bíblia, que conhece bastante teologia. Ele está falando de pessoas aqui que conhecem tanto teologia, que fica o tempo todo repetindo teologia, que fica o tempo todo ensinando teologia. Essas pessoas se dão como mestras do bem. Elas querem falar sobre Escritura. Eles ficam recitando a palavra de Deus. O texto diz que eles ficam recitando a aliança. Vocês ficam ensinando. E de repente ele chega agora dessas pessoas que se acham a palmatória do mundo, dessas pessoas que acham que estão ensinando a adoração ao mundo, dessas pessoas que acham que estão lá para ensinar e defender a fé diante de todos. Ele diz: de que adianta vocês estarem com as minhas palavras dos lábios de vocês, ficar repetindo a minha lei, ficar repetindo os princípios da minha aliança. Na verdade, o que vocês não têm é vida santa. Irmãos, conhecimento teológico, instrução teológica não tornam ninguém santo. Ele chega agora e diz: cuidado para não confundir as coisas e achar que conhecimento bíblico te torna mais santo. Diz: não, porque Satanás sabe mais Bíblia do que você. Ele diz: de que adianta você ficar aí no Facebook o tempo todo recitando os pais da igreja, Santo Agostinho, está no Berkoff, Roger, Sproul, MacArthur. De que adianta você estar lendo esse material todinho, guardando esse material todinho, ensinando para todo mundo? Versículo 17: uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Olha que reação, meus irmãos. Porque lá atrás ele diz que o povo de Deus escuta e ele fala. A ideia de que o povo de Deus, quando escuta, está disposto a obedecer. Mas esse grupo aqui, ele está disposto a questionar o que Deus tem para dizer. Eles não obedecem. Eles não fazem o que é para fazer. O Senhor está dizendo aqui de repente de que eles estão aborrecendo a disciplina. E isso é característica de um insensato em Provérbios. De um filho estúpido, que escuta a orientação do pai, mas não bota os pés no chão e não se corrige. É alguém que está instruído, mas é alguém cuja vida não foi instruída. É alguém que sabe o que é para fazer, mas não faz. Alguém que conhece, mas não pratica. Essa pessoa, meus irmãos, invalida a sua adoração perfeitinha por causa da vida torta que vive durante a semana. Não se engane, a adoração de hoje de noite não foi validada com a oração que você fez hoje de tarde. A oração de hoje de tarde não fez nenhuma diferença se durante a semana todinha você nem leu a Bíblia, você nem orou, você não esteve na presença de Deus. Ele diz: nesse sentido, a sua vida da semana inutilizou hoje de noite. Inutilizou. Pelo simples motivo que ele diz assim, ó: você rejeita a disciplina, você aborrece a disciplina, você rejeita as minhas palavras. Você não quer saber do que eu digo. É isso que vocês fazem. Vocês querem saber sobre o que vocês sabem sobre Bíblia e não sobre o que Deus mandou vocês fazerem. Vocês são ótimos em ensinar aos outros, mas vocês são muito ruins em aprender para si mesmos. Isso é a cara dos fariseus lá na época de Jesus, lembram? O próprio Jesus diz isso: olha, o que eles ensinam, sigam, é isso mesmo. Agora não imita o que eles fazem não, porque o que eles fazem é totalmente o contrário. Eles colocam fardos pesados sobre os homens, mas eles não querem carregar nem com um dedo. É isso que eles fazem. Eles são ótimos professores de Bíblia, quando na verdade eles não sabem nada de Bíblia para eles mesmos.
que eles fazem na verdade? Olha a vida deles como é complicada, versículo 18 em diante. Ele começa a arrastar os mandamentos, a segunda tábua. Ele traz alguns mandamentos bem simples aqui. Primeiro ele diz assim: se você vê um ladrão, não é Lula não, é qualquer ladrão. Se você vê um ladrão, o que é que você faz? Tu te comprases nele. Notem, meus irmãos, que o que ele está falando é que existe uma disposição do coração para gostar de ladrão. Existe uma disposição no coração dessa pessoa de se satisfazer com roubalheira. Como é que funciona assim? Fulano é que é esperto. Fulano é que é sabido. Rapaz, eu queria ter a sorte de fulano que achou uma carteira de manhã. Acaba lá, ó. Acaba sabido. Eu queria ter a sorte de cicrano. Eu queria ter a vida de fulano. Ele diz, você quando vê um ladrão, você queria estar nessa. Se a sua raiva com o governo é só porque você não está lá no Prudente. Se você estivesse lá com o emprego, você estaria bem. Você se compraz é com quem rouba. E sua insatisfação é quando você não está roubando junto. Que você não está ganhando também. Ele chega agora e diz, a sua alegria é porque você queria roubar com nem eles. E você se alegra com ladrão. É isso que você faz. Porque dizem que quem faz o ladrão é a ocasião. Mas quem faz o ladrão é o coração. Porque quem não é ladrão vê a ocasião e não se apropria dela. Mas o que ele coloca aqui é que tem alguém cujo coração gostaria de ter uma oportunidade. Alguém cujo coração desejaria encontrar uma hora que desse um jeitinho dele enganar o INSS e se aposentar antes. Se desse um jeitinho dele conseguir um Bolsa Família, mesmo não precisando, ele estaria feliz. Se ele conseguisse tirar o pirulito do menino, se o menino chorar, ele estava tranquilo. Ele diz, é isso que vocês fazem. É isso que é o coração de vocês. Vocês se alegram com quem roubam. Porque vocês queriam roubar também. Mas não só isso. Vocês se alegram com... Vocês se comprazem com os ladrões. E aos adúlteros tu te associas. Ah não, pastor, eu não sou adúltero. Não? Mas com quem você anda? De quem você gosta? Quem são os cantores que você escuta? Quais são os seus amigos de faculdade? Com quem você se dá melhor no seu trabalho? Andarão, pois, dois juntos sem concordarem? Dá para se associar com pessoas que consomem pornografia e está no mesmo grupo de WhatsApp que ele, sem ver nenhuma figurinha que ele te manda? Dá para andar com um amigo o dia todo, para cima e para baixo, que fica avaliando as mulheres que passam por ele, sem você fazer nenhuma avaliação também? Dá para ter alguém do seu lado que faz comentários maliciosos a cada 2 palavras e você não se contaminar com os comentários dele? Dá para acompanhar-se de alguém que é promíscuo e não se tornar promíscuo em meio às conversas que vocês têm? Ele diz, dá não. Dá não. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você se associa com adúlteros. Você se associa com prostitutas. É com esse tipo de gente que você se junta. E aí, um ditado lá do sertão. Que quem se junta com porco, farelo come. Ele diz, quem se junta com adúlteros, se torna adúltero mais cedo ou mais tarde. Mas é porque essa pessoa tem o seu coração prazeroso nessa área. Ele tem desejo sincero por essa área. E o que os outros estão fazendo era aquilo que ele gostaria de fazer. E ele tem alguma coisa em comum para andar com essa pessoa. Mas não só isso. Você pode chegar dizendo, graças a Deus, escapei de 2. Não gosto de ladrão, nem ando com adúlteros. Escapei. Que bom. Versículo 19. Vamos ver se a gente escapa desses versículos 19 e 20 também. 19 ele diz, soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Ele está falando de
falar mal dos outros, ele está falando de maledicência, ele está falando de compartilhar para orar, de falar mal dos outros, de ficar falando dos outros pelas costas, é isso que ele está falando. Ele está dizendo que essa pessoa, ele tem a língua solta, que ela fala demais, e que quando ela usa a boca sempre para o mal, que ela usa a boca sempre contra o povo de Deus. Notem, a Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A gente pensa, é para não dizer palavrão. Diz, não, meu irmão, era para não dizer coisas que não destruam o teu irmão. Porque o contrário disso, ele diz, pelo contrário, sai da tua boca só o que edifica, o que ajuda teu irmão. Ele diz, o que acontece é que essas pessoas, a boca delas, elas só falam coisas ruins, elas só falam mal, elas só falam para destruir. Ah, porque eu sou muito piedoso, eu sou muito crente, eu sou muito reformado, mas aquele fulano de tal, aquele é um liberal, aquele ali fica fazendo isso, ele prega aquilo outro, aquele camarada ali só faz... São pastores excelentes de igreja dos outros, a deles eles afundam, mas a dos outros eles deixariam um brinco se ele fosse pastorear lá. De repente o Senhor diz, cuidado, porque essas pessoas passam o dia inteiro falando mal dos outros. Eles vivem para fazer isso. A língua deles fica tramando engano o tempo inteiro. Versículo 20, senta-te para falar contra teu irmão. E mais assustador, ele repete dizendo, difamas o filho da tua mãe. É a mesma coisa. Mas é muito mais grave. Ele está dizendo, você tenta destruir aquele que é o seu próprio sangue. Em outras palavras, você não fala de descrentes, você fala dos próprios crentes. Você fala dos seus irmãos em Cristo. Você os critica pelas costas, porque você é covarde, não consegue falar deles, nem tentar corrigi-los para que eles se organizem. Ele diz, desse sentido, você só sabe falar mal, você só sabe xingar, fica entrando em grupo de WhatsApp para falar mal dos irmãos. É isso que você sabe fazer. Isso aqui é uma atitude que invalida a adoração. Isso é quebra do mandamento do Senhor. Isso é quebra do mandamento do Senhor. Cuidado com isso. Falar mal do irmão. Falar mal do irmão não é um costume feio. Falar mal do irmão é um pecado grave contra Deus. É por isso mesmo que ele continua dizendo, vocês acham que eu concordo com isso, né? Ele diz assim, olha, tens feito essas coisas e eu me calei. E eles começam a achar que Deus não dizer nada, de Deus não bater, de Deus não fazer nada contra eles, que é como se Deus estivesse aprovando isso. Ah não, mas Deus não me castigou, Deus não falou comigo, Deus não me gritou, Deus não me deu um puxão de orelha. Aí eles ficam assim, meu filho, você está achando que eu não disse nada, está tudo bem, é? Se vocês tiverem um pai durão feito o meu, quando meu pai não dizia nada que era o problema. Quando ele dizia alguma coisa, aí estava tranquilo. Mas quando ele olhava e não dizia nada, eu já dizia, rapaz, tem alguma coisa muito pior para acontecer no futuro. Então o silêncio do meu pai era mais assustador do que os berros de minha mãe. Ele diz, eu não disse nada, eu me calei. E sabe o que você pensou? Versículo número 21. Uma expressão que vocês ouviram da sua mãe. Eu não disse nada e você pensou que eu era seu parceiro. Você pensou que eu era teu igual. Você pensou que eu era da tua laia, porque eu não tomei nenhuma providência. Porque eu não me levantei para bater em você quando você começou a fazer esse monte de besteira. Você achou que eu estava concordando contigo. Deixa de ser estúpido. Versículo número 21, ele diz, eu agora arguirei e vou pôr tudo à vista. Ele diz, agora bom, vou falar agora. Agora eu vou te perguntar, agora eu vou conversar contigo e agora eu vou dizer o que eu penso de você. Nota, meus irmãos, que coisa terrível o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que os crentes às vezes ficam esperando que Deus vá falar com eles para mostrar que eles estão errados, quando na verdade o que Deus está dizendo é vocês deveriam saber que isso não deve ser feito. Vocês deveriam saber que isso tem que ser mudado, porque isso invalida a adoração de vocês. Deveriam estar se consertando nesse sentido. E aí eu fico quieto aqui na minha, só olhando você fazendo sua presepada. Eu fico aqui olhando, só vendo você armando, planejando, executando essas suas coisas, essas suas traquinagens.
E você fica achando que eu estou concordando contigo. Você fica achando que eu sou um parceiro seu. Você fica achando que eu sou da tua laia. Eu não sou, não. Eu vou falar agora, eu vou falar o pecado de vocês. Agora ele vai prometer uma surra. Versículo número 22. Considerai, pois, nisto, vós que... Mas esses caras são teólogos. Esses caras conhecem a Escritura. Eles ensinam a Escritura. Eles ensinam os preceitos do Senhor. Eles ensinam a aliança. O Senhor diz, vocês ensinam a aliança, mas vocês se esquecem de mim. E porque vocês se esquecem de mim, vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Ele diz, vocês atentem para o que eu vou falar. Vocês não querem me ouvir. Vocês não gostam de me ouvir. Vocês não gostam da disciplina. Vocês aborrecem a disciplina. Vocês rejeitam minhas palavras. Olha o que eu estou dizendo. Me escute, para que eu não vos despedace, sem haver quem vos livre. Não tem saia de vó que segure quando o Pai do céu quer bater. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou estraçalhar vocês. Ou como dizia um tio meu, eu vou comer a sua orelha. Ele está dizendo, eu vou destroçar vocês. Eu vou despedaçar vocês quando eu partir para cima de vocês. Você não entendeu, eu estou quietinho aqui na minha, vendo vocês aprontando. Vocês acharam que eu estava concordando, mas quando eu me levantar, não me faça contar até 3. Quando eu me levantar, você vai lavar as costas com sal. Sua mãe já disse isso? É isso que Deus está dizendo aqui. Está dizendo, quando eu me levantar, você vai ver o que é bom para tosse. Você vai descobrir como é a situação. Eu vou destroçar vocês. Eu quero ver quem é que me tira você da minha mão, quando eu for bater em vocês. É por isso que ele termina de uma forma muito boa. Isso é bom. Versículo 23 ele diz, que me oferece sacrifícios de... Mesma coisa de lá de trás. Mesma coisa quando ele disse o que oferece, versículo 14, sacrifício de ações de graças. Ele terminou no versículo 15 dizendo que no dia da angústia essa pessoa vai glorificá-lo. Ele diz de novo aqui no versículo 23, esse me glorificará. Aquele que aprendeu a receber de bom grado aquilo que eu dou, aquele que se oferece como sacrifício de ação de graças, aquele que se apresenta do Senhor com uma adoração sincera e verdadeira, diária, com a sua vida consagrada diante do Senhor. É por isso mesmo que ele termina dizendo, ao que prepara o seu caminho, o que anda nos caminhos do Senhor, aquele que presta atenção no que está fazendo, aquele que está corrigindo a sua vida pela Escritura Sagrada, esse vai ver a salvação de Deus. Não é que ele está dizendo salvação pelas obras, ele está dizendo cuidado, porque sua vida torta não só vai invalidar a sua adoração, como pode ser que comprove que você nem salvo é. Mas os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, eles corrigem o seu caminho, e eles vão ver o dia da salvação. Ele chega agora e diz, cuidado com a sua vida, porque os verdadeiros adoradores sabem adorar o Pai em espírito e em verdade. Você não está acertando, porque a sua vida está invalidando o que você está fazendo. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, a gente precisa de novo ouvir Deus puxar a nossa orelha pela 1000ª vez sobre adoração. Que o problema com a adoração não é um problema moderno, não apareceu com a igreja renascer, não surgiu agora. Que o problema da adoração da igreja não é nem uma reforma puritana que vai produzir, que é na verdade, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, quando nos conduz para compreender quem Deus realmente é. É uma contemplação diária de Deus dentro da sua vida. É oferecer o coração pronto e sincero a Deus diariamente e não semanalmente. É estar dia a dia na presença do Senhor e não estar um dia na semana na presença do Senhor. A adoração verdadeira é de adoradores que vivem uma adoração e não que só se reúnem para adorar. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos ter diante de nós sempre a imagem desse Deus terrível, que é poderoso, que é grandioso, que troveja, que tem raios, que tem tempestade, que faz barulho, e que se junta, e que consegue juntar todos os povos do mundo, que consegue juntar todas as criaturas do mundo, que consegue juntar todas as criaturas do céu como testemunha, só para dizer, eu tenho uma repreensão para te falar.
O Senhor hoje, meus irmãos, mais ou menos como as nossas mães faziam, dizendo, eu esperar seu pai chegar para a gente ter uma conversa. O Senhor disse, eu juntei todo o céu e toda a terra para a gente ter essa conversa. Vocês precisam saber quem eu sou. Vocês precisam me respeitar como eu realmente sou. Vocês precisam me adorar como eu sou e não do jeito que vocês acham que eu devo querer. Vocês precisam entender que quem julga a adoração não é você. Quem julga a adoração não é o visitante. A pessoa que vem para a igreja, a gente tem que tornar a igreja mais amigável para eles. Balela, o Senhor é quem julga a adoração da igreja, não o visitante, não o ímpio, não o crente, não o conselho. Quem julga a adoração é Deus. Ele se apresenta como o Senhor Deus Todo-Poderoso e nós temos que nos submeter a Ele. Simples assim. E ao oferecermos o nosso culto ao Senhor, nosso coração tem que estar completamente sincero em saber que não temos nada para dar para Ele. Você não trouxe uma música bonita para dar para o Senhor. Ele tinha anjos e tem ainda cantando melodias afinadíssimas diante dele. Você não tem instrumento suficiente bom para produzir um som que agrade ao Senhor. Ele tem estrelas cantando para Ele. Você não tem beleza que possa ser produzida para o Senhor com encantamento, com ornamentação, com flores de plástico aqui, para produzir alguma coisa para o Senhor. Ele tem todas as praias paradisíacas do planeta para contemplar. Nós não temos nada para dar para Ele. Você não veio aqui hoje à noite para dar nada para Deus, porque Deus não estava precisando de nada. O Senhor te convidou hoje à noite para vir só ser grato a Ele. Só ser grato a Ele. Porque Ele já te deu tudo. De só agradecer a Ele pela sua criação e pela sua salvação. Tomarei o cálice da salvação e glorificarei o Senhor. É a única coisa que a gente veio fazer. Mas se você acha que Ele vai receber sua adoração, porque você faz tudo certinho, tudo direitinho, ok, então eu vim agradecer, mas a semana todinha foi uma bagaceira só. Se você se junta com quem não presta, só assiste televisão do que não presta, só escuta música que não presta, só conversa com quem não presta, e eu sou bonzinho no final de semana, eu vou dizer uma coisa, sua adoração não valeu de nada. Porque Deus não tem obrigação de receber essa porcaria que você entregou. A nossa vida durante a semana de pecados e de conluio com pecadores invalida a nossa adoração diante do Senhor. E Ele diz, eu não estou pronto para receber, por isso preste atenção, porque Ele os trata como os ímpios. E diz, escutem-me e atendam, porque você não gosta de ouvir reclamação, você não gosta de ouvir repreensão. Escute, porque se eu me levantar daqui, eu vou destroçar vocês. E haverá um dia, meus irmãos, que Ele vai fazer isso, de forma muito dura. E vai ter um bocado de adorador aí, de olho fechado, espremidinho, que vai tomar uma surra do Senhor. E nem vai saber por que apanhou. O Senhor nos conclama hoje, meus irmãos, a avaliarmos a adoração que nós prestamos ao Senhor. Não só na estrutura física da adoração. Não só se nossa adoração é reformada. Não só se o culto que nós prestamos é reformado, se nessa igreja aqui não tem grupo de dança, se dessa igreja aqui não se bate palma, se tem banda, se não tem, se a banda se comporta bem, se a pregação é direitinha. Não, meu filho, você não entendeu. Você está na hora de você avaliar o seu coração e a sua vida diante de Deus como um adorador. Porque você pode frequentar uma igreja fiel e mesmo assim ir para o inferno. Você pode frequentar uma igreja fiel que adora verdadeiramente ao Senhor e não ser um adorador ao Senhor. Pelo simples fato que você acha que Deus precisa de uma adoração reformada e Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de qualquer coisa que você possa achar que possa oferecer a Ele. De achar que você vai oferecer uma adoração reformada só cantando salmo, quando durante a semana você passou a semana todinha vendo pornografia na internet. Quando você passou a semana todinha falando mal dos irmãos no Facebook e no Instagram, falando mal dos irmãos no WhatsApp. Criticando todo mundo, sendo pastor das igrejas, de todas as igrejas do Brasil, mas não sendo pastor do seu próprio coração, nem domando a sua própria língua. O Senhor nos conclama hoje a avaliar o nosso coração
Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso passa pelo nosso coração e não só pela nossa prática externa. A prática externa invalida o culto, mas corações imundos invalidam da mesma maneira. O Senhor se levantou para julgar hoje à noite o nosso culto. E nós achávamos que ele ia avaliar a banda. Saulo já ficou agoniado. Mas não foi. O Senhor veio avaliar os nossos corações. Se mostrou grandioso para nos mostrar como somos pequenos. Nos mostrou que nós não temos nada, só podemos agradecer. Nos mostrou que temos que ter uma vida santa para que Ele receba a nossa adoração. E que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos ter ouvidos para ouvi-lo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor nesse instante.